Anteriormente em A Vilã da Papelaria, Meldenique Babelu, a mulher reencarnada, é chutada de casa pela própria família. Porém a garota não leva isso para o coração e decide vazar com alegria e aproveitar a oportunidade para seguir o seu próprio caminho. Contudo, ela está sendo impedida pela única empregada que gosta dela. Será que Meldenique realmente vai sair de casa? Será que ela vai conquistar sua liberdade? Vamos descobrir isso no episódio 2. Exclama a pobre criada. A cuidadinha está desesperada para que Mel não vá embora. A criada não sabe bem o que é uma papelaria, mas continua dizendo que deve ser um tipo de negócio. Você vai abrir uma empresa, é? Certamente que sim. A Estanquegril já tá como? Bem miojo das ideias. Olha pra cara de quem tá brisando. Ela brisa mais fundo e pensa consigo mesma de que nesse mundo existe lojas mais gerais, mas nada muito especializado em ser uma papelaria com foco nas crianças. E é por isso que a empregada não tem ideia do que é isso. A mina que fez o curso de empreendedorismo e 10 segundos já sabe que isso é bom demais, afinal não vai ter concorrência. Isso é bom demais! É um oceano de possibilidades! Mas logo ela faz uma cara séria e pensa consigo mesma que a empregada ainda está tentando para ela. Calma, Mel, não faz nada com a minha waifu, não. Ela continua seu pensamento pensando que a nossa maid deve estar achando que a Protinha vai falhar mais uma vez nos negócios. E mais certa do que as contas no final do mês, a empreguete expressa toda a sua preocupação, falando que se falha dessa vez, ela não vai poder mais usar suas roupas favoritas de cetim, nunca mais. Mel delas nem se preocupa, ela que é malandra já manda que nem curte essas roupas e que tá tranquilo e que tá favorável. A empregada fica nervosa e já manda as ideias tortas, falando que ela não vai poder comer mais as comidas luxuosas do Palácio Imperial, que delícia, e que vai ter que se contentar com comidas mequetrefes como aveia e pão de centeio, igual um bom pobre. Nossa, precisa de tanto, minha filha, não humilha assim também não. Mas a mina fala que é do povo e que ela ama comida simples, essa aí é pra casar, viu? Ela interrompe a minha empregada, dizendo que não precisa se preocupar, no caso da empregada, né, eu não tô nem ligando. Então a empregada solta a pedrada final, ela manda a seguinte preposição: Mas e se a Duquesa e o Legarte vier te atormentar mais uma vez? Minha senhora, você sempre foi vítima disso o tempo todo. Por favor, tome cuidado. Que lindo, cara! Ela é muito fofa, não tem como não. Mel apenas levanta a mão. O que será que vai acontecer? A mão repousa sobre a cabeça da nossa fofa waifu e Babeloa diz que não precisa se preocupar. Afinal são 10 anos de curso e que ela tem um plano bem do bom. Temos então um zoom na cara de Mel tendo esse momento gostoso com sua empregada. Mas em sua mente ela pensa que Hildegard e Babeloa é verdade, quem é essa aí? É o nome da madrasta de Meldenique. Mas que olhar sombrio. A garota segue seu pensamento. É um grande erro se ela achar que eu sou a mesma Meldenique do passado. Nossa, chamou por fight, gente. Ela sai do seu pensamento e diz para a empregada que nunca se sabe se as coisas podem terminar de uma maneira interessante. A empregada apenas chama pela sua senhora e Mel apenas completa que se as coisas forem favoráveis, bem, ela vai buscar nossa waifu maid. Que lindos! Ao abrir a porta, ela se depara com a escadaria e lá embaixo parece haver um grande burburinho entre todos os criados e criadas. A nossa Protinha olha para trás e pensa que Roseline imagina que se a Protinha ficasse, ao menos ela teria a proteção do nome da família. Porém a Prota afirma que se ficasse em casa ela vai morrer. É, paizão, o Vasco é time, mas ninguém quer virar atacante não. Ela desce as escadas com apenas um pensamento de que ela deve ir embora o quanto antes, afinal ela só serve ali para empatar os amantes enfeitiçados, e sua outra função é de saco, coisa que ela não quer. Ela continua descendo as escadas com sua maletinha e pensando que se a gentalha vier incomodar, a mesma está pronta para a capoeira. Cara na porta e chute na perna, quero dizer, cara no pé e chute, quero dizer, cara no pé e chute, quero dizer, cara no pé e porta no chute,
digo, pé na cara e chute na porta. Ah, desisto. A galera da mansão fofoca baixinho entre si, que finalmente ela foi chutar de casa. E que é isso com a vilã igual ela merece? Vilã? Mas ela ainda não fez nada. Vocês leram a história também, foi? Tá, tudo aqui são reencarnados também agora é? Oxi, uai. Mas a Prota fala em seus pensamentos que tudo isso faz sentido. Afinal, está no sangue dela e sua linhagem de sangue amaldiçoada. E ó, Jujutsu referências. O narrador diz que a mãe biológica de Meldenik é a última da linhagem direta de sangue do Marquês Quinoa, no qual diz ser o portador da maldição do dragão. E talvez seja por isso que todos que têm essa linhagem morrem ainda jovens. E a mãe de Meldenik não foi uma exceção. Mas a garota, nada satisfeita, se pergunta que mesmo assim o que faz aquele bando de xexelento achar que tem o direito de falar assim. Logo vemos o Lloyd foge da Shopee, não é Lloyd Fogger, por quê? Porque ele é da Shopee, entenderam? Entenderam? E também vemos a Duquesa Hildegard, e a Protinha fala que eles nunca a defendeu, e sim a odiavam cada vez mais, colocando a garotinha em uma saia justa. Sendo assim, os serviçais nunca foram punidos por levantar calúnia e entre outras coisas contra a pobre Mel Mel. E com essa liberdade toda, eles nunca pensaram duas vezes antes de fazer tal coisa. Já vemos a nossa Protinha do lado de fora e... Eita! Esse cavalo não tá meio estranho pra vocês, não? E essa carruagem aí? Sei lá, o cocheiro já pergunta para onde será a parada da vez. E Meldenicosa já responde graciosamente: me leve pras favelas. Os serviçais que não pedem uma fofoca já mandam as ideias cochichadas. Ele se pergunta se ela vai pegar a carruagem sem nenhuma escolta, e afirmam o quão indecente ela é. A mesma não se abala com nada disso e segue entrando calmamente na carruagem do Jaiminho. Os fofocossais já mandam a pedrada de que ela é uma completa ignorante, mas rapidamente ela abre a janela do carrinho e chama por todos que estão do lado de fora. E tome-lhe dedo do meio! Os malucos já estão em choque, mas Mel Mel é zica e já tá como? Sorrindo à toa e mandando que todos vão pro meio do inferno. Mas é claro, ela pede por favor, é educada ela, não. Ela se sente leve, aliviada e diz que não vai mais se envolver com essas pessoas e que cada um seguirá seu caminho e que todos eles podem ir pras cucuias. Ela fecha a janela e exclama alegremente que ela está indo viver sua vida, uma vida feliz com ela mesma. As coisas continuam seguindo seu rumo e a carruagem continua seguindo seu percurso. E Meldenik continua a pensar que agora que partiu por vontade própria, e o Legard estará muito feliz que poderá casar cheira com o Duque Raisalman. Só que mais pra frente, para evitar problemas, sua madrasta pode tentar se livrar de uma vez por todas da nossa pobre Protinha. A coitada menina não tem um dia de paz. Ela se lembra em suas memórias enquanto comia um cuscuz bem molinho. Chega a manteiga derrete. Que tipo de cuscuz vocês gostam? Paulista ou classicudo mesmo? Bem, ela se lembra que sua madrasta é da muito articuladora e que ela dava umas fofocas tortas. Então Mel Mel conclui que é bem possível que a própria Hildegard venha querer cancelar o seu CPF. Logo, a menina muito inteligente chega à conclusão de que é bom procurar algum cavaleiro para proteger antes dela começar seu projeto de abrir a papelaria. Só que como ela tá de Iraque, bem, ela sabe onde encontrar o melhor cavaleiro do reino. Ela dá uns tapinhas na porta do cocheiro e manda a Calde que é ali mesmo que ela quer ficar. O brother fala, o quê? Ele parece muito confuso e pergunta se é ali mesmo que ela deseja ficar. Ela responde que sim. Ele reluta confuso e finalmente vemos o motivo disso. Ela está em um cemitério. Tô falando, paizão, a lore da Meldenik gótica é real. Aquela gargantilha, não me engana. Ela desce da carruagem, suspendendo seu vestido para não tropeçar e bater as botas. E o brother da carroça já tá como? Cagado de medo. Ele diz que está completamente escuro e que os fantasmas podem aparecer naquele lugar. Ela dá uma risada e diz que é trevosa e que tá sabendo de tudo isso. Ela paga o boy da viagem, ele recebe pagamento e diz para ela tomar cuidado.
e vaza, fi. A mina pensa marotamente que não deve temer os fantasmas, afinal ela já voltou dos mortos. E faz uma piadinha de que ela tecnicamente é um fantasmes também. Ela dá um passo decidido pra frente e afirma que esse cemitério, que é perto das favelas, é deserto por conta de rumores de ser frequentemente visitado por fantasmas. Bem, eu acho que esse cemitério é deserto pelo fato dele ser exatamente um cemitério. Mas tá bom, né? Vemos então um rosto de um homem. Será que esse é o cavaleiro? E o que será que ele tá fazendo aqui? Bem, nem tem tempo para pensar muito nisso. Afinal, ela diz que é exatamente ali que o cavaleiro se encontra. E ela ainda diz que se você quer ver a parte 3, você já vai deixando o like, compartilhando o vídeo com um amigo e se inscrevendo. Que se o engajamento for bom, a gente traz a parte 3 como? Com força, paizão. Obrigado a todos que assistiram e nos vemos nos próximos vídeos.